Dunk colocou o grande elmo sobre a cabeça. Como fico? Não tem viseira, Egg afirmou. Há buracos para o ar. Viseiras são pontos fracos. Parte de aço dissera isso. Abre aspas. Se soubesse quantos cavaleiros levaram uma flecha no olho quando ergueram a viseira para tomar um pouco de ar fresco, nunca ia querer uma. Fecha aspas. Ele contara para Dunk. Também não tem espigão, Egg comentou. É simples. Dunk tirou o elmo. Simples está bom para aqueles como eu. Vê como o aço é brilhante, será sua tarefa mantê-lo assim. Sabe como limpar a cota de malha? Em um barril de areia, o garoto disse. Mas você não tem um barril. Comprou um pavilhão também, Sor? Não consegui um preço tão bom. O garoto é ousado demais. Eu devia acabar com isso na pancada. No entanto, ele sabia que não faria isso. Gostava da ousadia. Ele precisava ser ousado. Meu escudeiro é mais corajoso do que eu e mais esperto. Fez um bom trabalho aqui, Egg, Dunk comentou. Amanhã irá comigo, dar uma olhada nos campos do torneio. Compraremos aveia para os cavalos e pão fresco para nós. Talvez um pedaço de queijo também. Estão vendendo um bom queijo em uma das barracas. Não preciso entrar no castelo, preciso? Por que não? Um dia pretendo viver em um castelo. Espero conquistar um lugar acima do sal antes de morrer. O menino não disse nada. Talvez tenha receio de entrar no salão de um senhor, Dunk refletiu. Não é mais do que esperado. Ele superará isso com o tempo. Voltou a admirar sua armadura e a se perguntar quanto tempo a usaria. Sor Manfred era um homem magro com uma expressão amarga. Usava um sobretudo preto recortado com o relâmpago púrpura da casa Dondarrion. Mas Dunk teria se lembrado dele do mesmo modo, pela juba rebelde de cabelos louro-avermelhados. Sor Arlan serviu seu pai quando ele e Lord Caron expulsaram o rei Abutre das Montanhas Vermelhas, Sor, disse apoiado em um joelho. Eu era um menino naquela época, mas era escudeiro dele, Sor Arlan de Centaur. Sor Manfred fez uma careta. Não o conheço. Nem a você, garoto. Dunk lhe mostrou o escudo do velho. Este era o brasão dele, o cálice alado. O senhor meu pai levou 800 cavaleiros e quase 4.000 homens a pé para as montanhas. Não dá para esperar que eu me lembre de cada um deles, nem dos escudos que carregava. Pode ser que estivesse conosco, mas... Sor Manfred deu de ombros. Dunk ficou sem palavras por um instante. O velho foi ferido servindo seu pai. Como pôde ter esquecido dele? Não permitirão que eu desafie, a menos que algum cavaleiro ou senhor ateste minha identidade. E o que eu tenho com isso? Sor Manfred falou. Já lhe dei o suficiente do meu tempo, Sor. Se voltasse para o castelo sem Sor Manfred, estaria perdido. Dunk olhou o relâmpago púrpura bordado na lã negra do sobretudo de Sor Manfred e disse: Lembro-me de seu pai contar no acampamento como sua casa obteve esse símbolo. Uma noite de tempestade, enquanto o primeiro de sua linhagem levava uma mensagem pela marca de Dorn, uma flecha matou o cavalo que ele montava e o atirou ao chão. 2 dorneses saíram das trevas com cotas de malha e elmos espigados. A espada dele quebrara embaixo do corpo quando caíra. Quando viu isso, pensou que estivesse condenado. Mas quando os dorneses se aproximaram para acabar com ele, um relâmpago estalou no céu. Era púrpura, brilhante e ardente, e se dividiu, atingindo os dorneses e matando-os ali mesmo. A mensagem garantiu ao rei da tempestade a vitória sobre os dorneses e, em agradecimento, ele elevou o mensageiro à nobreza. Foi o primeiro Lord Dondarrion que então adotou como armas um relâmpago púrpura bifurcado sobre um fundo negro salpicado de estrelas.
Se Dunk pensou que a história impressionaria Sir Manfred, não podia estar mais enganado. Todo camareiro e lacaio que já serviu meu pai escuta essa história cedo ou tarde. Saber disso não o torna um cavaleiro. Desapareça da minha vista, Sir. Foi com um coração pesado que Dunk voltou ao castelo de Valfreixo, perguntando-se o que poderia dizer para que Plummer lhe garantisse o direito de desafiar. No entanto, o intendente não estava em seu aposento na torre. Um guarda lhe disse que ele poderia ser encontrado no grande salão. Devo esperar aqui? Perguntou Dunk. Quanto tempo ele vai demorar? Como vou saber? Faço o que quiser. O grande salão não era tão grande quanto os salões costumavam ser, mas Valfreixo era um castelo pequeno. Dunk entrou por uma porta lateral e viu o intendente imediatamente. Estava com Lord Ashford e uma dúzia de outros homens no fundo do salão. Caminhou na direção deles, ao longo de uma parede na qual estavam penduradas tapeçarias de frutas e flores. Mais preocupado se fossem seus filhos, aposto. Um homem zangado dizia quando Dunk se aproximou. Seu cabelo liso e a barba parada eram tão claros que pareciam brancos na penumbra do salão. Mas quando chegou mais perto, Dunk viu que na verdade eram de uma pálida cor prateada, com toques de ouro. Darian já fez isso antes, o outro respondeu. Plummer estava posicionado de modo que impedia que Dunk visse quem falava. Nunca devia ter ordenado que ele entrasse nas listas. Ele pertence a um campo de torneios tanto quanto Aerys ou Hegel. Com isso, você quer dizer que ele preferiria montar uma puta a um cavalo? O primeiro homem comentou. De constituição forte e poderosa? O príncipe, entre aspas, certamente era um príncipe. Usava uma couraça de couro coberta com rebites de prata sob um pesado manto enfeitado com arminho. Cicatrizes de varíola marcavam suas bochechas, apenas parcialmente ocultas pela barba prateada. Não preciso ser recordado das falhas do meu filho, irmão. Ele só tem 18 anos. Pode mudar, vai mudar. Malditos sejam os deuses, ou juro que mando matá-lo. Não seja tão idiota. Darion é o que é, mas ainda é nosso sangue. Não tenho dúvidas de que Sir Roland vai transformá-lo junto com Aegon. Depois que o torneio acabar, talvez. Aerion está aqui. É um lanceiro melhor do que Darion, de qualquer modo, se é o torneio que o preocupa. Dunk podia ver o homem que falava agora. Estava sentado na cadeira principal com um maço de pergaminhos na mão e Lord Ashford por sobre seu ombro. Mesmo sentado, parecia ser uma cabeça mais alta do que o outro, a julgar pelas longas pernas esticadas diante de si. Seu cabelo cortado curto era escuro e estava salpicado de cinza. O maxilar era forte, sem barba. Seu nariz parecia ter sido quebrado mais de uma vez. Embora estivesse vestido com simplicidade, com um gibão verde, manto marrom e botas gastas, havia um peso nele, uma impressão de poder e certeza. Ocorreu a Dunk que ele havia se intrometido em algo que nunca devia ter ouvido. É melhor ir embora e voltar mais tarde, depois que terminarem, decidiu. Mas já era tarde demais. De repente, o príncipe com barba prateada reparou nele. Quem é você e o que pretende nos interrompendo? Exigiu saber com aspereza. É o cavaleiro que nosso bom intendente estava esperando. O homem sentado falou sorrindo para Dunk de uma maneira que sugeria que estivera ciente da presença dele o tempo todo. Você e eu somos os intrusos aqui, irmão. Aproxime-se, Sor. Dunk avançou, incerto do que era esperado dele. Olhou para Plummer, mas não obteve nenhuma ajuda ali. O intendente de cara invocada, que fora tão enérgico no dia anterior, agora estava em silêncio, estudando as pedras do chão. Senhores, falou, pedi a Sir Manfred Dondarrion que atestasse minha identidade para que eu pudesse entrar nas listas, mas ele se recusa.
Diz que não me reconhece. Mas Sor Arlan o serviu, eu juro. Tenho sua espada e seu escudo, Um escudo e uma espada não fazem um cavaleiro, declarou Lord Ashford, um homem grande e calvo com um rosto redondo e vermelho. Plummer me falou de você. Mesmo que acreditemos que essas armas pertenceram a esse Sor Arlan de St. Tabor, como poderia ter achado o homem morto e as ter roubado? A menos que tenha uma prova melhor do que diz, alguma coisa escrita ou... Eu me lembro de Sor Arlan de St. Tabor, comentou em voz baixa o homem sentado na cadeira principal. Nunca ganhou um torneio, que eu saiba, mas nunca se envergonhou tampouco. Há 16 anos em Porto Real, ele derrotou Lord Stockleworth e o bastardo de Harrenhal, no corpo a corpo. E muitos anos antes, em Lannisporto, derrubou o próprio leão grisalho do cavalo. O leão não era tão grisalho naquela época, certamente. Ele me falou sobre isso muitas vezes, Dunk falou. O homem alto o observou. Então, sem dúvida, você se lembra do nome verdadeiro do leão grisalho? Por um momento, não havia coisa alguma na cabeça de Dunk. 1000 vezes o velho me contou essa história. 1000 vezes. O leão, o nome dele. Estava quase entrando em desespero quando de repente lembrou. Sor Daemon Lannister, gritou. O leão grisalho é senhor do rochedo Casterly agora. É isso mesmo, disse o homem alto de modo agradável. E entra nas listas de amanhã. Sacudiu a pilha de pergaminhos na mão. Como é possível que se lembre de um cavaleiro andante insignificante que teve a sorte de desmontar Daemon Lannister há 16 anos, disse o príncipe de barba prateada, franzindo o senho. Tenho o costume de aprender tudo o que posso sobre meus adversários. Por que se dignaria a participar de uma justa com um cavaleiro andante? Foi há 9 anos, em Ponta Tempestade. Lord Baratheon organizou um torneio de lanças para celebrar o nascimento de um neto. O sorteio fez de Sor Arlan meu oponente no primeiro confronto. Quebramos 4 lanças antes que eu o derrubasse. 7, insistiu Dunk. E isso foi contra o príncipe de Pedra do Dragão. Nem bem as palavras tinham saído e ele desejou não tê-las dito. Dunk, o pateta, cabeça dura, como uma muralha de castelo. Ele podia ouvir o velho repreendendo. Pois assim foi. O príncipe, com o nariz quebrado, sorriu gentilmente. As histórias crescem ao serem contadas. Eu sei. Não pense mal de seu velho mestre, mas receio que tenham sido apenas 4 lanças. Dunk ficou grato de o salão estar escuro. Sabia que suas orelhas estavam vermelhas. Meu senhor, não, isso é errado também. Vossa Graça. Caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Se diz que são 4, não pretendi, eu nunca... O velho Sor Arlan costumava dizer que eu era tão cabeça dura quanto uma muralha de castelo e lento como um auroque. E forte como um auroque, pelo que posso ver, disse Baelor Quebra-Lança. Nenhuma ofensa foi feita, Sor, levante-se. Dunk ficou em pé, perguntando-se se deveria manter a cabeça baixa ou se tinha permissão para olhar um príncipe no rosto. Estou falando com Baelor Targaryen, príncipe de Pedra do Dragão, mão do rei e herdeiro legítimo do trono de ferro de Aegon, o Conquistador. O que um cavaleiro andante poderia ousar dizer a uma pessoa dessas? Você lhe devolveu o cavalo e a armadura e não pediu resgate, eu me lembro, gaguejou. O velho Sor Arlan disse-me que você era a alma da cavalaria e que um dia os 7 reinos estariam seguros em suas mãos. Rezo para que demore muitos anos ainda, o príncipe Baelor disse. Não, Dunk falou horrorizado. Quase disse, não quis dizer que o rei devia morrer,
mas se calou a tempo. Sinto muito, senhor. Vossa graça, quero dizer. Muito depois se lembrou de que o homem atarracado com a barba prateada tinha se dirigido ao príncipe Baelor como irmão. Ele é sangue do dragão também. Que maldito idiota sou eu. Só podia ser o príncipe Maekar, o mais novo dos 4 filhos do rei Darien. O príncipe Aerys era dado aos livros e o príncipe Hagar era louco, dócil e doente. Nenhum deles cruzaria metade do reino para estar presente em um torneio, mas dizia-se que Máquia era um guerreiro formidável, por mérito próprio, embora sempre à sombra de seu irmão mais velho. Deseja entrar nas listas, é isso? Perguntou o príncipe Baelor. Essa decisão cabe ao mestre dos jogos, mas não vejo razão para negar sua participação. O intendente inclinou a cabeça. Como queira, meu senhor. Dunk tentou balbuciar seus agradecimentos, mas o príncipe Máquia o interrompeu. Muito bem, Sor, você está grato. Agora saia daqui. Você precisa perdoar meu nobre irmão, Sor. O príncipe Baelor falou. 2 de seus filhos se perderam no caminho para cá, e ele teme por eles. As chuvas da primavera encheram muitos córregos, Dunk comentou. Talvez os príncipes estejam apenas atrasados. Não vim aqui para receber conselhos de um cavaleiro andante, o príncipe Máquia declarou para seu irmão. Você pode ir, Sor. O príncipe Baelor disse para Dunk, sem nenhuma indelicadeza. Sim, meu senhor. Fez uma mesura com a cabeça e se virou. Mas antes que pudesse se afastar, o príncipe o chamou. Só mais uma coisa. Você não é do sangue de Sor Arlan? Sim, senhor. Quero dizer, não sou. O príncipe fez um sinal com a cabeça, na direção do escudo maltratado, com cálice alado desenhado. Pela lei, apenas filhos legítimos podem herdar o escudo de armas de um cavaleiro. Precisa encontrar um novo emblema, Sor, um brasão que seja seu. Farei isso, Dunk assegurou. Obrigado novamente, Vossa Graça. Lutarei corajosamente. O senhor verá. Tão corajoso quanto o Baelor quebra-lança, o velho dizia com frequência. Os vendedores de vinho e os fabricantes de linguiça estavam fazendo um comércio animado e as putas perambulavam descaradamente entre as barracas e os pavilhões. Algumas eram bem bonitas, uma garota ruiva em particular. Dunk não pôde deixar de olhar para os seios dela, o jeito como eles se moviam embaixo da roupa solta enquanto ela caminhava. Pensou na prata em sua bolsa. Eu podia tê-la se quisesse. Ela gostaria bastante do tilintar das minhas moedas. Eu poderia levá-la para meu acampamento e tê-la a noite toda se quisesse. Ele nunca se deitara com uma mulher e podia até morrer em sua primeira disputa. Torneios podiam ser perigosos, mas as putas podiam ser perigosas também. O velho lhe avisara a respeito. Ela poderia me roubar enquanto estivesse dormindo. E o que eu faria então? Quando a garota ruiva olhou por sobre o ombro para ele, Dunk negou com a cabeça e se afastou. Encontrou Egg no espetáculo de títeres, sentado de pernas cruzadas no chão com o capuz do manto puxado para frente de modo a esconder sua careca. O garoto tinha ficado com medo de entrar no castelo, o que Dunk atribuíra a partes iguais de timidez e vergonha. Ele não se acha digno de se misturar com senhores e senhoras, muito menos com grandes príncipes. Acontecera o mesmo com ele quando era menor. O mundo além da Baixada das Pulgas parecia tão assustador quanto excitante. Egg precisa de tempo, é só isso. Por ora, parecia ser mais gentil dar ao garoto alguns cobres e deixá-lo se divertir entre as barracas do que arrastá-lo contra a vontade até o castelo. Nessa manhã, os titereiros estavam encenando a história de Florian e Jonquil. A gorda mulher dornesa controlava Florian em sua armadura feita de retalhos, enquanto a garota controlava os fios de Jonquil. Você não é um cavaleiro, ela dizia enquanto a boca do títere se movia para cima e para baixo. Conheço você. É Florian, o bobo. Eu sou, minha senhora. O outro títere respondia, ajoelhando-se.
tão grande como nenhum outro bobo que já viveu, e tão grande como o cavaleiro também. Um bobo e cavaleiro? Jonquil perguntou. Nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Doce senhora, Florian falou. Todos os homens são bobos e todos os homens são cavaleiros, no que diz respeito às mulheres. Era um bom espetáculo, ao mesmo tempo triste e doce, com uma animada luta de espadas no final e um gigante bem pintado. Quando terminou, a mulher gorda foi para o meio da multidão recolher moedas enquanto a garota guardava os títeres. Dunk buscou Egg e foi até lá. Senhor, ela disse com um olhar de soslaio e um meio sorriso. Era uma cabeça mais baixa do que ele, mas mesmo assim era mais alta do que qualquer outra garota que ele já vira. Aquilo foi bom, Egg se entusiasmou. Gosto como você faz os bonecos se mexerem, Jonquil e o dragão e tudo mais. Vi um espetáculo de títeres no ano passado, mas eles se moviam de modo desajeitado. Os seus são mais suaves. Obrigada, ela agradeceu educadamente ao menino. Dunk comentou. Seus bonecos são bem esculpidos também. O dragão, especialmente, um animal temível. Você mesma que faz? Ela sentiu. Meu tio esculpe, eu pinto. Poderia pintar uma coisa para mim? Tenho moeda para pagar. Deslizou o escudo do ombro e o virou para mostrar a ela. Preciso pintar alguma coisa sobre o cálice. A garota olhou para o escudo e então para ele. O que quer pintado? Dunk não havia pensado nisso. Se não o cálice alado do velho, então o que? Sua cabeça estava vazia. Dunk, o pateta, cabeça dura, como uma muralha de castelo. Não tenho certeza. Suas orelhas estavam ficando vermelhas, percebeu, infeliz. Deve achar que sou um completo bobo. Ela sorriu. Todos os homens são bobos e todos os homens são cavaleiros. Que cor de tinta você tem? Ele perguntou, esperando que aquilo lhe desse alguma ideia. Posso misturar as tintas para fazer qualquer cor que desejar. O marrom do velho sempre parecera sem graça para Dunk. O fundo deve ser da cor do pôr do sol, disse de repente. O velho gostava do pôr do sol. E o símbolo? Um olmo, Egg falou. Um grande olmo, como aquele na lagoa, com tronco marrom e galhos verdes. Sim, Dunk concordou. Isso deve servir. Um olmo, mas com uma estrela cadente em cima. Pode fazer isso? A garota sentiu. Dê-me o escudo, vou pintá-lo esta noite mesmo e devolvo para você de manhã. Dunk o entregou. Eu me chamo Sor Duncan, o Alto. Sou Tanselle. Ela deu uma risada. Os garotos costumavam me chamar de Tanselle alta demais. Você não é alta demais, Dunk replicou. Você tem a altura certa para... Percebeu o que estava prestes a dizer e corou furiosamente. Para... Perguntou Tanselle, inclinando a cabeça de modo inquisidor. Títeres, ele completou sem convicção. O primeiro dia do torneio amanheceu luminoso e sem nuvens. Dunk comprou um saco de comida. Então puderam quebrar o jejum com ovos de gansa, pão frito e toicinho. Mas quando a refeição ficou pronta, ele descobriu que estava sem apetite. Sua barriga estava dura como uma pedra, embora soubesse que não cavalgaria naquele dia. O direito do primeiro desafio iria para os cavaleiros de nascimento mais elevado e de maior renome, para os senhores e seus filhos, e para os campeões de outros torneios. Egg tagarelou durante todo o desjejum, falando deste e daquele homem, e de como eles se sairiam. Ele não estava brincando quando disse que conhecia todos os bons cavaleiros dos 7 reinos. Dunk pensou pesaroso. Achava humilhante ouvir com tanta atenção as palavras de um órfão magricela, mas o conhecimento de Egg podia servir se fosse encarar um desses homens no torneio. O campo era uma massa agitada de pessoas, todas tentando abrir caminho a cotoveladas para se aproximar e conseguir uma vista melhor. Dunk era tão bom em cotoveladas quanto qualquer um, e maior do que a maioria. Esgueirou-se até uma elevação a pouco mais de 5 metros da cerca.
Quando Egg reclamou que tudo que conseguia ver eram traseiros, Dunk colocou o garoto nos ombros. Do outro lado do campo, a arquibancada estava lotada de senhores e senhoras de nascimento elevado, algumas pessoas ricas da vila e um grupo de cavaleiros que decidira não competir naquele dia. Do príncipe Máquia nem sinal, mas Dunk reconheceu o príncipe Baelor ao lado de Lord Ashford. A luz do sol reluzia dourada na fivela que segurava seu manto e na fina coroa ao redor das têmporas, mas fora isso, ele se vestia de modo muito mais simples do que a maioria dos outros senhores. Não parece um Targaryen, na verdade, com aquele cabelo escuro. Dunk fez o comentário a Egg. Dizem que puxou a mãe, o garoto recordou. Ela era uma princesa dornesa. Os 5 campeões haviam erguido seus pavilhões no extremo norte das listas, com o rio atrás deles. Os 2 menores eram laranja e os escudos pendurados do lado de fora das portas mostravam o sol branco e a faixa vincada. Aqueles deviam ser os filhos de Lord Ashford, Androy e Robert, irmãos da bela donzela. Dunk nunca ouvira outro cavaleiro falar das proezas deles, o que significava que provavelmente seriam os primeiros a cair. Ao lado dos pavilhões laranja havia um verde escuro, muito maior. A rosa dourada de jardim de cima tremulava sobre ele, e o mesmo símbolo decorava o grande escudo verde do lado de fora da porta. Aquele é Léo Tyrell, senhor de jardim de cima, disse Egg. Sei disso, Dunk respondeu irritado. O velho e eu servimos jardim de cima antes que você tivesse nascido. Mal se lembrava daquele ano, mas Sir Alan falava com frequência de Léo Espinholon, como era chamado de vez em quando, um combatente sem par, apesar de toda a prata em seu cabelo. Aquele ao lado da tenda deve ser Lord Léo, o homem grisalho e magro, vestindo verde e dourado. Sim, concordou Egg. Eu o vi uma vez em Porto Real. Não é alguém que você vai querer desafiar, Sor. Garoto, não preciso do seu conselho sobre quem desafiar. O quarto pavilhão era feito com pedaços de lona em forma de losango costurados, alternando vermelho e branco. Dunk não conhecia as cores, mas Egg disse que pertenciam a um cavaleiro do Vale de Arryn, chamado Sir Humphrey Harding. Ele ganhou um grande corpo a corpo na Lagoa da Donzela ano passado, Sor, e derrotou Sir Donnell de Valdocaso e os lords Arryn e Royce nas listas. O último pavilhão era do príncipe Valar. Era de seda negra, com uma fileira de pendões pontiagudos pendurados do teto como longas chamas vermelhas. O escudo no suporte era negro brilhante, decorado com um dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. Um dos cavaleiros da guarda real estava parado ao lado, com a reluzente armadura branca, contrastando com o negro do tecido da tenda. Vendo ali, Dunk se perguntou se um dos desafiantes ousaria tocar no escudo do dragão. Valar era o neto do rei, afinal, e filho de Baelor Quebra-Lança. Ele não precisava se preocupar. Quando as trombetas tocaram para convocar os desafiantes, todos os 5 campeões da donzela foram chamados adiante para defendê-la. Dunk podia ouvir o murmúrio de animação na multidão quando os desafiantes apareceram um a um no extremo sul das listas. Arautos trovejavam os nomes dos cavaleiros, um de cada vez. Eles pararam diante da arquibancada para baixar as lanças em saudação a Lord Ashford, ao príncipe Baelor e à bela donzela. Então, deram a volta até a extremidade norte do campo para selecionar seus oponentes. O leão grisalho de Rochedo Casterly bateu no escudo de Lord Tyrell, enquanto seu herdeiro de cabelos dourados, Sir Tybalt Lannister, desafiou o filho mais velho de Lord Ashford. Lord Tully de Correrio tocou no escudo com losangos de Sir Humphrey Harding. Sir Abelard Hightower bateu no de Valar.
e o Ashford mais jovem foi desafiado por Sir Lionel Baratheon, o cavaleiro que chamavam de Tempestade Risonha. Os desafiantes trotaram de volta ao extremo sul das listas para esperar seus adversários. Sir Abelard em prata e cor de fumo, com uma torre de vigia de pedra no escudo, coroada com fogo. Os dois Lannister em carmesim, ostentando o leão dourado de rochedo Casterly. Tempestade Risonha brilhava em samito, com um veado negro no peito, um escudo e um par de chifres de ferro no elmo. Lord Tully usava um manto listrado de azul e vermelho, preso com uma truta de prata em cada ombro. Apontaram em suas lanças de 3,5 metros para o céu, as rajadas de vento batendo e puxando as flâmulas. No extremo norte do campo, escudeiros seguravam corcéis de batalha com armaduras brilhantes para os campeões montarem. Eles puseram os elmos, pegaram lanças e escudos em esplendor equivalente ao de seus adversários. As sedas onduladas laranja dos Ashford, os losangos vermelho e branco de Sir Humphrey, Lord Leo em seu cavalo com arreios de cetim verde, com estampa de rosas douradas e, é claro, Valar Targaryen. O cavalo do jovem príncipe era negro como a noite, para combinar com a cor de sua armadura, lança, escudo e arreios. No topo de seu elmo havia um cintilante dragão de 3 cabeças com as asas abertas. Esmaltado em vermelho vivo, um dragão idêntico estava pintado na brilhante superfície negra de seu escudo. Cada um dos defensores tinha uma tira de seda cor de laranja amarrada no braço, um favor concedido pela bela donzela. Enquanto os campeões trotavam de volta às suas posições, a campina de Valfreixo ficou quase em silêncio. Então, uma trombeta soou e a quietude se transformou em tumulto num piscar de olhos. 10 pares de esporas douradas se dirigiram para os flancos de 10 grandes cavalos de guerra. 1000 vozes começaram a berrar e a gritar. 40 cascos com ferraduras bateram e amassaram a relva. 10 lanças abaixaram e se equilibraram. O campo parecia tremer e os campeões e desafiantes se juntaram em uma colisão dilacerante de madeira e aço. Em um instante, os cavaleiros tinham passado uns pelos outros, girando para outra investida. Lord Tully cambaleou em sua cela, mas conseguiu se manter sentado. Quando o povo percebeu que todas as 10 lanças haviam se quebrado, ouviu-se um grande rugido de aprovação. Era um presságio esplêndido para o sucesso do torneio e uma prova das habilidades dos competidores. Os escudeiros entregaram lanças novas para os competidores, para substituir as quebradas que haviam sido jogadas de lado. E mais uma vez, as esporas se enterraram profundamente. Dunk podia sentir a terra tremendo sob os pés. Sobre seus ombros, Egg gritava feliz e sacudia os braços magrelos. O jovem príncipe foi quem passou mais perto deles. Dunk viu a ponta de sua lança negra beijar a torre de vigia no escudo de seu adversário e escorregar para colidir com seu peito, no mesmo instante que a lança de Sir Abelard rompia em lascas contra a placa peitoral de Valar. O garanhão cinzento, com arreios cinza prateados, empinou com a força do impacto e Sir Abelard Hightower foi levantado dos estribos e lançado violentamente ao chão. Lord Tully também foi ao chão, derrubado por Sir Humphrey Harding, mas levantou-se imediatamente e desembainhou a espada longa, enquanto Sir Humphrey jogou a lança de lado, inteira, e desmontou para continuar a luta a pé. Sir Abelard não foi tão vivaz. Seu escudeiro correu, soltou seu elmo e gritou por ajuda. 2 criados ergueram o aturdido cavaleiro pelos braços para levá-lo de volta ao seu pavilhão.
Em outros locais do campo, os 6 cavaleiros que permaneciam a cavalo partiram para a terceira investida. Mais lanças estilhaçadas e dessa vez Lord Leo Tyrrell mirou a ponta com tal destreza que arrancou o elmo da cabeça do leão grisalho. Com o rosto descoberto, o senhor de Rochedo Casterly ergueu a mão em saudação e desmontou, desistindo do confronto. A essa altura, Sir Humphrey já obrigara Lord Tully a se render, mostrando-se tão habilidoso com a espada quanto com a lança. Tybalt Lannister e Andrew Ashford cavalgaram um contra o outro, mais 3 vezes antes que Sir Andrew finalmente perdesse ao mesmo tempo o escudo, a montaria e o confronto. O Ashford mais jovem durou mais um tempo, quebrando nada menos do que 9 lanças contra Sir Lionel Baratheon, o Tempestade Risonha. Tanto o campeão quanto o desafiador perderam as celas no 10º ataque e se levantaram ao mesmo tempo para lutar, espada contra mangual. Finalmente, Sir Robert Ashford, já machucado, admitiu a derrota, mas na arquibancada seu pai parecia tudo menos decepcionado. Os 2 filhos de Lord Ashford tinham sido levados da fileira dos campeões, era verdade, mas tinham se comportado de maneira nobre contra 2 dos melhores cavaleiros dos 7 reinos. Tenho que me sair ainda melhor, Dunk pensou, enquanto observava vencedor e vencido se abraçarem e saírem juntos do campo. Para mim não é o suficiente lutar bem e perder. Preciso vencer, pelo menos o primeiro desafio, ou perco tudo. Sir Tybalt Lannister e Tempestade Risonha tomariam agora seu lugar entre os campeões, substituindo os homens derrotados. Os pavilhões laranja já estavam vindo abaixo. A alguns metros dali, o jovem príncipe estava sentado à vontade em uma cadeira de acampar elevada diante de sua grande tenda negra. Estava sem o elmo, tinha cabelos escuros como o pai, mas uma mecha brilhante atravessava sua cabeça. Um criado levou um cálice de prata e ele tomou um gole. Água, se for esperto, Dunk pensou. Vinho, se não for. Percebeu que estava se perguntando se Valar realmente havia dado parte da capacidade do pai, ou se apenas teria enfrentado o oponente mais fraco. Uma fanfarra de trombetas anunciou que 3 novos desafiantes haviam entrado nas listas. Os arautos gritaram seus nomes. Sir Piers da casa Caron, senhor da marca. Ele tinha uma harpa de prata decorando seu escudo, embora seu sobretudo tivesse estampa de rouxinóis. Sir Joseph da casa Malister, de guarda-mar. Sir Joseph ostentava um elmo alado em seu escudo. Uma águia prateada voava por um céu índigo. Sir Gawain da casa Swan, senhor de Pedrelmo em Cabo da Fúria. Um par de cisnes, um negro e outro branco, lutavam furiosamente em seu brasão de armas. A armadura e o manto de Lord Gawain, além dos arreios de seu cavalo, eram uma mistura de negro e branco também, indo até as tiras de sua bainha e lança. Lord Caron, arpista, cantor e cavaleiro de renome, tocou a ponta de sua lança na rosa de Lord Tyrrell. Sir Joseph bateu nos losangos de Sir Humphrey Hardwicke, e o cavaleiro em preto e branco, Lord Gawain Swan, desafiou o príncipe negro com o guardião branco. Dunk esfregou o queixo. Lord Gawain tinha mais idade que o velho. O velho estava morto. Egg, quem é o menos perigoso desses desafiantes? Perguntou para o garoto em seus ombros, que parecia saber tanto sobre esses cavaleiros. Lord Gawain, o menino disse imediatamente. O oponente de Valar. Do príncipe Valar, Dong corrigiu. Um escudeiro deve manter uma língua cortês, garoto. Os 3 desafiantes tomaram seus lugares enquanto os 3 campeões montavam. Homens faziam apostas ao redor de Dunk e Egg gritavam para seus escolhidos, encorajando-os. Mas Dunk tinha olhos apenas para o príncipe.
Na primeira investida, ele atingiu o escudo de Lord Gawain, com um golpe de relance. A ponta embotada da lança escorregando exatamente como acontecera com Sir Abelard Hightower, só que desta vez foi para o outro lado, no ar vazio. A lança de Lord Gawain quebrou contra o peito do príncipe e por um instante Valar parecia prestes a cair, por um instante, antes de recuperar o equilíbrio. Da segunda vez que cruzou as listas, Valar balançou a lança para a esquerda, mirando no peito do adversário, mas em vez disso acertou seu ombro. Mesmo assim, o golpe foi suficiente para fazer o velho cavaleiro perder a lança. Um braço se debateu em busca do equilíbrio e Lord Gawain caiu. O jovem príncipe saltou da sela e desembainhou a espada, mas o homem caído fez sinal para que se afastasse e ergueu a viseira. "Desisto, vossa graça", gritou. "Boa luta." Os senhores na arquibancada fizeram eco gritando: "Boa luta, boa luta", enquanto Valar se ajoelhava para ajudar o senhor grisalho a se levantar. "Não foi para tanto", Egg reclamou. "Fique quieto ou pode voltar para o acampamento." Mais distante, Sir Joseph Mallister estava sendo carregado para fora do campo inconsciente enquanto o senhor da harpa e o senhor da rosa se atiravam um contra o outro energicamente com machados longos sem corte, para o deleite da multidão barulhenta. Dunk estava tão concentrado em Valar Targaryen que mal os viu. "Ele é um cavaleiro razoável, mas não mais do que isso", pegou-se pensando. "Eu teria uma chance contra ele. Se os deuses forem bons, posso até mesmo derrubá-lo. E, uma vez a pé, meu peso e minha força dirão do que são capazes." "Pega ele!" Egg gritou alegremente, mexendo-se sobre as costas de Dunk em sua animação. "Pega ele! Acerta ele!" Ele está bem ali. Está bem ali." Parecia que estava torcendo por Lord Carol. O arpista estava tocando um tipo diferente de música, agora fazendo Lord Leo retroceder mais e mais enquanto o aço cantava no aço. A multidão parecia igualmente dividida entre os dois, então vivas e maldições se misturavam livremente no ar da manhã. Lascas de madeira e tinta voavam do escudo de Lord Leo, enquanto o machado de Lord Pierce arrancava as pétalas da rosa dourada, uma a uma, até que o escudo por fim se estilhaçou e rachou. Mas quando isso aconteceu, o machado se prendeu por um instante na madeira, e o machado de Lord Leo caiu sobre a haste da arma do adversário, quebrando-a a menos de 30 centímetros de sua mão. Lord Leo jogou de lado o escudo quebrado e, de repente, era ele quem estava no ataque. Momentos depois, o cavaleiro arpista estava sobre um joelho, cantando sua rendição. Pelo restante da manhã e pela tarde adentro, houve mais do mesmo, enquanto os desafiantes entravam em campo de 2 ou 3 e algumas vezes em 5 de uma vez. As trombetas soavam, os arautos gritavam seus nomes, cavalos de guerra disparavam, a multidão torcia, lanças se quebravam como gravetos e espadas ressoavam contra elmos e cotas de malha. Tanto plebeus quanto grandes senhores concordavam que fora um dia de justas esplêndido. Sir Humphrey Handwin e Sir Humphrey Bisbury, um ousado jovem cavaleiro em listras amarelas e negras com 3 colmeias em seu escudo, quebraram nada menos do que 1 dúzia de lanças cada, em uma batalha épica que logo o povo começou a chamar de, entre aspas, a Batalha de Humphrey. Sir Thibaut Lannister foi desmontado por Sir Jon Penrose e quebrou a espada na queda, mas lutou só com o escudo até vencer a disputa e permanecer campeão. O caolho Sir Robin Hisling, um velho cavaleiro grisalho com a barba salpicada de branco, perdeu o elmo para a lança de Lord Leo no primeiro embate, mas se recusou a desistir. 3 vezes mais cavalgaram um contra o outro. O vento chicoteava o cabelo de Sir Robin, enquanto as lascas de lanças quebradas voavam em seu rosto descoberto como adagas de madeira, o que Dunk achou ainda mais surpreendente quando Egg lhe contou que Sir Robin perdera o olho por causa de lasca de uma lança quebrada em menos de 5 anos.
Lord Tyrell era cavalheiresco demais para mirar outra lança na cabeça desprotegida de Sir Robin, mas mesmo assim, a teimosa coragem, entre aspas, entre parênteses, ou seria tolice, de Risling, deixou Dunk assombrado. Por fim, o senhor de Jardim de Cima acertou a placa peitoral de Sir Robin com um golpe seco bem sobre o coração e o mandou às cambalhotas para o chão.